Vamos lá, então. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar hoje mais uma aula sobre saberes tradicionais. Então, desejo a todos uma ótima aula. Avance comigo, deixa eu só iniciar aqui o compartilhamento dos slides. Professor Slide, né? Professor Slide. Aqui a apresentação. Ok, vamos lá então. Perfeito. Deixe-me aqui agora só. Vamos lá. Então, saberes tradicionais indígenas, ecologia social, biodiversidade e ciência da informação. Nós estamos nos baseando a partir de um texto do professor Diego Fonseca, Saberes Tradicionais na Ciência da Formação, tudo bem? E para começar a nossa aula, vamos refletir. O que você entende por saberes tradicionais? Você já ouviu falar nessa expressão no seu dia a dia ou dentro da sua área de estudo? Como o chá que a sua avó faz, a leitura do clima para o plantio, ou o momento certo para conseguir obter tanajuras para você comer, ou o resgate de uma semente se conectam com a inovação social. São perguntas aqui que talvez nós nunca tenhamos feito, no caso diretamente, né, saberes tradicionais, mas é algo que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tudo bem? Então, essa é a intenção aqui do autor, de fazer com que a gente perceba que estes saberes eles estão presentes em todas as comunidades, em todos os grupos, no caso. A questão é saber quanto à sua aplicação, e como que isso ajuda a manter a tradição, a cultura, né? Não que isso seja algo imutável, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. O nosso roteiro, um breve roteiro, eu irei abordar uma breve história da relação do ser humano com a criação. Vamos depois para a apresentação, quanto a uma breve definição, tá bom, a partir do professor Diegues, a prática e a inovação. Bom, vamos destacar principalmente os pontos 1, 3, 4 e 5. Vamos lá. As transformações do paradigma ecológico, no caso. Então, antigamente, né, você tinha uma perspectiva mecanicista, ou seja, em que a criação era vista apenas como um recurso inesgotável, ou seja, somente você tinha o objetivo de extrair aquilo ao máximo, né, uma leitura, claro, por favor, a respeito da natureza, e extraía-se ao máximo aquilo, uma perspectiva quanto a um recurso inesgotável. Então, a perspectiva também era de isolamento, né? Mas essa não é uma leitura, volto a dizer, uma perspectiva acadêmica, tá? Uma divisão no tocante a você entender melhor a relação do ser humano com a criação. Atualmente, uma perspectiva conservacionista, ou seja, uma proteção excludente, que também gera um grande debate, reconhece limites, mas a conservação frequentemente tenta criar redomas, excluindo populações locais do território. Isso é muito delicado, tá? Quanto a você deslocar um determinado grupo em virtude da proteção de uma região. Isso aí é um grande debate. E a coevolução, natureza e cultura são indissociáveis. As práticas humanas ativas moldam, enriquecem e mantêm a biodiversidade local. Tá bom? Certo? Aqui, a natureza não é apenas biológica, isso é uma coisa... biologia, perdão, é uma coisa interessante porque ela visa associar também a natureza com várias outras frentes, né? Em outras palavras, ela não está separada em uma caixinha, tá? Então, a caixinha da biologia, a caixinha da matemática, a caixinha da língua portuguesa, não. Todas elas estão, né, conectadas de alguma maneira. Ok, certo. Aqui, vamos lá. Os saberes da informação, a ciência da informação entra em cena, né? Os saberes tradicionais na ciência da informação, um olhar para a inovação social, que tem como objetivo discutir os diálogos possíveis entre a fluidez dos saberes tradicionais vivos e as metodologias científicas de organização. O paradoxo, como a ciência da informação pode a registrar e preservar os saberes orais dinâmicos sem engessá-los ou colonizá-los. O objetivo não é apenas guardar, mas gerar justiça epistêmica e inovação social a partir desta união. Avance comigo. A estrutura do debate, né, apresentada pelo professor Diego. Então, natureza da informação. Os autores enfatizam que o saber tradicional, o saber indígena é um arquivo vivo de memória coletiva.
operando em uma lógica de rede e não em prateleiras, que nós comentamos em um slide anterior, ou seja, ele não está em caixinhas. A apresentação dos desafios de catalogar taxonomias, por exemplo, nomes de nativos, respeitando o contexto originário, sem apropriação indevida pela ciência hegemônica. Isso aqui é muito delicado, né? A leitura acadêmica, quem se apropria, quem escreve, quem leva os créditos. Inovação social prática, como a união de ambos os mundos oferece soluções contemporâneas sustentáveis. Farmacopeia local, bioeconomia, que devolvem o protagonismo às comunidades. E por que isso importa na universidade? A inovação do amanhã nasce da ancestralidade de ontem. A descolonização do saber, no caso. Aprender que a ciência ocidental não é único, nem sempre o melhor modelo de compreensão e manejo do mundo natural. Pesquisa com ética, desenvolver metodologias de estudo que blindem a propriedade intelectual coletiva indígena e garantam compensações justas. E a inovação real, entender que as respostas climáticas e tecnológicas de amanhã estão codificadas na sabedoria ancestral de hoje. Então, a perspectiva quanto à descolonização do saber, alguns gostam dessa expressão, outros não. Aí já não compete a nós, né, aqui nesta aula, tá bom? Aprender que a ciência ocidental não é único em conhecimento. Pesquisa com ética, desenvolver metodologias de estudo que blindem a propriedade intelectual, inovação real. Próximos passos, então. Como a sua futura profissão pode colaborar para a proteção e não apropriação desses saberes? Como os sistemas de informação modernos podem servir às comunidades tradicionais e não ao contrário? E atividade 1, escolha um recurso biológico endêmico de sua região. Uma planta, um alimento, um grande exemplo, a pimenta, né? Tradicional pimenta. E pesquise a etimologia de seu nome e o histórico do uso tradicional na pré-colonização. Atividade 2, analise um banco de dados aberto ou biblioteca digital atual. Quão acessível é sua interface e linguagem para uma liderança de comunidade indígena? Como você melhoraria essa arquitetura de informação? Aqui no caso, então, a gente destaca estes pontos, tá, pessoal? E, consequentemente, junto com os saberes tradicionais indígenas, percebam também a importância da transmissão da oralidade, ou seja, a história oral também se faz presente nesse contexto. Segundo, ela não está restrita a comunidades indígenas, por favor. Todas as comunidades possuem saberes tradicionais, todas. Terceiro também, existe também essa perspectiva quanto à preocupação, por vezes, por parte da academia, no que tange apropriar-se, entre aspas, né, de determinados saberes tradicionais, transformá-los em um produto, né, e, tipo, um produto, um livro, uma obra, um artigo, e ali oficializar este saber. Tá? Temos muito cuidado com isso. E, por último, mas não menos importante, né, saber que isso está presente no nosso cotidiano, de várias formas, em qualquer lugar do mundo onde você tem a relação do ser humano, no caso, né, com a natureza, com a criação. Tudo bem? Um grande abraço. Aqui algumas das referências. Deus os abençoe. Até o próximo encontro. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Se cuidem.